Olá pessoal, será que estão me ouvindo bem? Hoje tem live, vamos falar sobre um tema super importante, né? Que são temas assim que nos ajudam a entender um pouquinho melhor nosso sofrimento, né? Então hoje a gente vai falar sobre imagens de controle. A Eneida já deve... Ah, Eneida, oi Eneida. Oi todo mundo. Oi Lalau. Já, deixa eu ver aqui, ó. Tô de look novo. Sonzinho de Lenine, para dar aquela, né? A música do Lenine na pressão. Oi, Eneida. Oi, Cá, boa tarde. Boa tarde. Som maravilhoso. Lenine, eu sou apaixonada. Lenine. Também, gosto muito. A Amor em música comum. chamada... Nós temos vários amores em comum. Gatos Vários. é outro. Exatamente, outro. Vamos dividir aí com os Hoje, corações, né, que nos acompanham. As preferências em comum. com certeza. E aí, é hoje que a gente vai falar de imagens de controle? É É hoje. hoje. É hoje. É hoje que a gente vai Então vamos dividir lá. com as pessoas que ainda não conhecem esse conceito sobre imagem de controle, né? Conhece Sim, do ponto sim. de vista da categoria e do pensamento, né? A nível, assim, de um sentido mais complexo, né, Cá? Mas Isso. as nossas vivências é sobre as imagens de controle, o tempo todo. É, o tempo todo, exatamente. Então, quer dizer, não conhece teoricamente, mas Teoricamente, na vida a gente está vivendo isso, a gente está, né, se esbarrando, meio embaralhada nessas imagens todas. com Não é mesmo? certeza. Sempre. Então, você quer começar já? Vamos Né? Boa iniciar pela tarde. apresentação Então, das pensadoras Winnie das- Bueno e Patrícia Hills Collins. Foram essas pensadoras que fizeram com que a gente tivesse aí que esse nos despertar para inspiramos, né? pensar. Olha só. E que nós nos inspiramos, tivemos um despertar para pensar e para falar sobre imagem de controle. Quer Sim. falar melhor? Então Um pouquinho vamos. sobre elas? A trajetória, a biografia? Posso? Então, né, nós separamos hoje essa temática, né, imagens de controle, baseada aí, né, pautadas Cá, num livro. desculpa, Oi, desculpa te interromper, mas tem alguém perguntando sobre o som. qual o som? Ah, tá. A Lau já respondeu que está ouvindo bem. Deu o retorno Tá, aqui para então, nós já. então vamos seguir aí. Qualquer coisa fala pra gente, galera. É, Tá, vocês estou ouvindo também, posicionam a aqui a Camila gente. falou. Esse é um livro que chama Imagens de Controle, esse livro escrito pela Winnie Bueno, né? A Winnie Bueno, ela é uma Ialorixá, ela é ativista dos movimentos sociais negros e feministas. Ela é bacharel em direito, ela é mestre em direito também, né? E agora ela está fazendo o seu doutorado em sociologia, é isso, né, Inês? Isso mesmo, perfeito. O livro foi escrito com base no mestrado dela. O mestrado dela deu origem a esse livro, Imagens de Controle. Lá no Coração Coletivo tem a fotinho da Winnie Bueno, para quem, né, depois vocês dão Ainda uma não passadinha conhece? lá, para quem não conhece, a foto das duas, e da Patrícia Hill Collins. Né? A Patrícia Hill, então, a Winnie Bueno faz o mestrado dela em cima de um livro da Patrícia Hill Collins, que é Feminismo Negro. Isso, Né? exatamente. E dentro desse livro da Patrícia Hills Collins, ela vê essa importância aí ela vai ter uma conversa, né? Depois ele ainda vai explicar direitinho. E ela vai elencar aí como imagens de controle uma coisa muito importante que esse livro da Patrícia Hill, da Collins, né? Traz esse conceito de uma maneira muito bacana. Nós vamos falar sobre isso também, né? Então vamos lá. A Exatamente. Patrícia Hills Collins, né? Que é que a Winnie Bueno estudou. Ela é uma renomada professora, né, dos Estados Unidos, lá, socióloga, Sim.
E ela trabalha, olha, no Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade de Cincinnati. E ela também, já foi presidente do Conselho da Associação Americana de Sociologia, quer dizer, é uma mulher maravilhosa, incrível. Claro. Uma E contribuição. escreveu pela contribuição, né, para o pensamento feminista negro. É isso. E Exatamente. aí, a gente pegou aí essas grandes mulheres, né, e vamos falar um pouquinho o que que elas trouxeram para a gente de maravilhoso, né, para a gente aprender De contribuição. e contribuição para nossas vidas. Vamos Exatamente. lá. A Eneida vai falar, Eneida, fala aquele negócio lá. Aquele trem lá, aquele trem lá. Na verdade, inicialmente, a proposta da Winnie Bueno, para a tese dela de mestrado, não foi necessariamente estudar sobre imagens de controle. Ela foi, na verdade, provocada pelo professor dela, o professor orientador, a tentar pensar um pouco a partir desse. Eu não sei. Ela Oi. para pensar. Opa, tinha pausado o seu vídeo. Estava dando Então, o continuidade. seu também. O seu Meu também pausou. 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 Ah, Mas tá, pode continuar. A gente tá daí com a. o professor colocou para ela a possibilidade dela pensar um pouco sobre esse movimento feminista negro a partir dessa perspectiva da professora Patrícia Rios Collins. Daí ela levou o livro para casa, ela tinha muita dificuldade com o inglês, ela sabia, ela entende o inglês, porém ela tinha muita dificuldade na pronúncia, na comunicação e tal. E ela então aceitou esse desafio, uma vez que ela confiou mais, na verdade, na ideia que o professor colocou para ela, né? Então ela não sabia se ela era capaz, mas entendendo que o professor estava confiando para ela esse livro, ela levou esse livro para casa e tentou ali fazer a leitura, né? Porque até então não tinha nenhuma tradução em português desse pensamento feminista negro, né, colocado pela Patrícia Rios Collins. Isso é um dado, né, para a gente pensar por que esse livro não tem tradução aí, não tinha até então, Exato. né, tradução para Até. a língua, é isso, para a língua portuguesa. E foi a partir desse momento, né, que ela entra em contato com essa leitura. Ela já era uma entusiasta do pensamento feminista negro e ela entra em contato com vários tipos de problemáticas que a Patrícia levanta e ela vai fazer uma discussão com a Sueli Carneiro, que é outra mulher preta, né, criadora da página GL10, entre outros trabalhos que a Sueli Carneiro reporta, faz, né, contribui. E a Sueli destaca que a imagem de controle, né, coloca para o Winnie Bueno, é um dos pensamentos mais importantes, né, segundo a ótica da Sueli Carneiro. E aí é onde ela fala, ó, se a Sueli está falando que esse pensamento, que essa ideia é uma ideia importante, então eu vou ali, vou pensar e vou desdobrar, né, esse pensamento aí dentro do meu mestrado. E foi a Exato. partir de então que foi feita essa escolha do imagem de controle. A gente está contextualizando só para entender o quão importante, né, o quão relevante é esse tema que a gente escolheu para abordar aqui na live. Sim, e para prestigiar essas pensadoras, né, mulheres estudiosas da questão do feminismo negro, né? Então a gente também tem que prestigiar aí essas figuras. Procurem o livro, né? Leiam o livro dela, leiam o livro da Hill Collins também, que recomendamos aí para todo mundo. Recomendamos. Mas só um adicional, né, em cima dessa fala, Cá, é que a Winnie, ela apresenta a academia, né, a academia, o pensamento científico, como muito violento para as minorias, né? Então, obviamente que ela vai partir de uma perspectiva do pensamento dela, da leitura dela, da ótica dela, de mulher e preta, e também LGBT. Então, ela fala o quanto que essa prática acadêmica, né, a academia em si, é violenta, incide com violência sobre o Sim, pensamento. Então, é também uma estratégia, né, uma estratégia para que essas pessoas não estejam lá naquele lugar. Então, o quanto que sim. é desafiador e o quanto que é muito difícil a permanência. E colocar esses assuntos para debater, para serem discutidos, para terem um pouco de visibilidade nesse cenário. Então, Com só certeza. um adendo, né? Para pensar Sim, um pouquinho as dificuldades que a gente tem para desenvolver alguns pensamentos dentro da academia. sim, sim. Primeiro para chegar nela, né? Já Primeiro para tem. O chegar desafio começa chegar na antes, né? universidade, né?
A dificuldade do acesso à educação para chegar na universidade e chegando na universidade ter condições de concluir o estudo, né? Todo 4, 5 anos de estudo, e para além disso aí fazer mestrado, fazer doutorado também, poder dar continuidade, fazer uma carreira acadêmica, né? Exatamente. Então, os desafios não estão somente na permanência, né? Os desafios já se colocam, né? O cenário de adversidade já vem de muito lá de trás. Né? Bom, então, vamos lá, gente. Imagens de controle. Quando a gente fala imagem de controle, eu acho um termo que ele é praticamente auto-explicativo, né? Explicativo. É uma imagem que serve para nos controlar, né? O controle é como se fosse algo ali que vai... Quando a gente pensa em controle, a gente pensa em controle remoto, né? Que a distância, você consegue fazer uma ação que não está aqui em você. Você consegue, à distância, fazer essa ação. Um controle remoto, por exemplo, né? Então, acho que imagem de controle traz essa ideia, né, de algo que é através da imagem vai nos controlar. A primeira coisa importante para a gente saber sobre imagem de controle é que imagem de controle não é o estereótipo, né? A imagem de controle está aqui, ó. Ela é, na verdade, como se fosse um roteiro social, né? São imagens que a gente vai tá tendo acesso em todas as mídias. Ou seja, essas imagens não precisam, por exemplo, ser necessariamente só uma imagem, uma fotografia, mas pode ser um discurso, pode ser uma fala, né? Então, você está lendo um livro, aquele livro ele passa uma imagem daquelas figuras, né? O protagonista, né? As pessoas no livro, passa uma imagem de como seria tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Traz esse recorte, essa imagem. Então, a imagem, ela não necessariamente ela vai estar ali presa, né? Porque senão a gente acha que é só a gente estar falando de cartaz aqui ou de fotografia, né? Fotografia. Não, não é isso. Essa imagem é para dar essa ideia de que, assim, lembra daquela ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras? É que aquela imagem, ela carrega dentro dela muitos significados, muitas compreensões. Só da gente bater o olho, a gente já é informado por aquela imagem de muitas coisas. Sim. Certo? Então, uma imagem, ela traz uma informação. Muitas informações. Mas ela pode ser também trazida através de um texto, através de uma fala, de um discurso, né? E tudo mais. Então, imagens de controle são esses roteiros, esses scripts sociais de como a mulher negra deve se comportar. É lógico que a gente vai expandir para além, né? Para além, para toda. A gente pode pegar como a mulher deve se comportar, como a mulher negra deve se comportar, como a mulher lésbica deve se comportar, como a mulher com deficiência deve se comportar. São todas imagens que são passadas para nós, já pré-estabelecidas. Isso. Não é isso, Helena? Exatamente. E aí, ampliando um pouco mais o escopo, né? Como que as pessoas com deficiência, né, devem se comportar dentro também dessa leitura, dessa imagem de controle. E outras, Sim. a gente pode pensar e abrir ainda para pensar como as pessoas, como os povos originários devem se comportar. Uhum. Como a população LGBTQIA+, deve se comportar. Sim, então, o pensamento feminista negro, ele dá um salto quando ele compreende a situação de outras existências, de outras pessoas. Então, a partir desse pensamento, né, ele embasa e sustenta outras linhas de raciocínio. Uhum. Sim, sim, sim. Ideologias e tudo mais, né? Ideologias e tudo mais. A gente não vai entrar muito fundo agora, mas certamente vamos precisar falar sobre questões de ideologia, política, né? A gente esbarrou com essa questão aí da política também, né? Que não tem como fazer um movimento verdadeiramente antirracista, um movimento que é libertador de alguma maneira, ou, né? Sem política.
Sem falar de política, sem se politizar, não é, Neida? Não tem como falar de existência subalternizada sem falar de política. A gente está falando de uma Exato. estrutura de poder, uma estrutura Sim, hegemônica de dominação, né, e que exato. aniquila e menospreza e apaga e invisibiliza o outro. Então a gente está falando necessariamente de política. Sim, A existência está atrelada, né, a questões de é política e de dominação. isso. Vamos falar bastante sobre isso. Esse Vamos, ano é para isso. Pode falar bastante, bastante. vamos lá. Então, galera, olha, e no livro da Winnie Buemi, que é o livro Imagens de Controle, ela traz nesse livro 4 principais imagens que ela conseguiu ali destacar do livro da Hill Collins. Né? 4 imagens básicas ali. Mas, logicamente, a gente vai falar sobre essas 4 e mais algumas, né? Que a gente separou para Sim, falar, para dar exemplos no dia a dia. Para que vocês percebam o que é exatamente. A gente ficou aqui fazendo mais uma introdução teórica, uma introdução. mas agora vamos partir para o dia a dia. A primeira imagem de controle que a Winnie Bueni fala é sobre a imagem da mami. Né? O que é a mami? Lembrando do recorte aí que ela traz das mulheres negras, tá? Isso. Então a E gente da está onde ela tirou a pautado. Mami, né? A Mami, ela Isso, vai tirar daquele filme muito conhecido, né, Karina? E o vento sim, levou a eu já Mami. levou. Sim, levou. Que tem um nome, eu não vou lembrar o nome, mas ela cita o nome, né, da mulher lá que faz esse papel da mami, que seria a conhecida imagem dessa mulher negra que ela faz tudo, que ela limpa, que ela organiza, que ela cuida de todas as tarefas domésticas da sinhazinha, que é essa figura, né, que é a branquitude, né? A gente vai falar sobre branquitude também aqui. Precisa muito falar sobre isso, né? Com Sim. certeza. Então, a imagem da mami é a imagem da empregada, né? Empregada doméstica. E Da justamente isso, empregada tá? Só fazendo um adendo, né? Você fala do nome, e aí o Winnie Bueno, a Winnie Bueno fala justamente isso, que ela não tem nome. Ela é tão mami, que a identidade dela é de mami mesmo. Ela não ela tem não tem um outro nome. nome. Ela é a mami. Então a identidade dela se confunde muito com a prática do serviço que ela presta, que ela Isso. oferece. Então é uma Olha que coisa a Lauren fusionada falou. na outra, né? É simbiótico. Isso. Então não tem nome. Olha que O nome dela é profissão. a Lauren fez uma lembrança maravilhosa. Essa atriz, que era a Mami do E o Vento Levou, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, uma mulher negra, e ela não pôde entrar na sessão do Oscar para receber o prêmio, porque era um ambiente de gala. Imagina que eles vão permitir, né, gente? Olha aí a imagem de controle. Olha o absurdo. A gente sabe que isso não aconteceria na atualidade, isso não aconteceria. Mas isso acontece, não vai acontecer no Oscar, né? Mas isso acontece no caso daquela mulher que foi a escravidão moderna, aquela mulher que ficou 40 anos lá trabalhando aquela família. Eu não lembro o nome dela, porque eu sou péssima para nomes. Aquela que recentemente ela foi tirada Sim, sim. Tirada, encontrada desse dessa trabalho situação de análogo cárcere. à A escravidão. Quer dizer, escravidão. Sim. é a imagem de controle aí da mãe. Não tem E direito a aí, nada, não tem direito não a tem fala, não direito a tem direito a nada. estudo. Nada. E outra questão que eu ia colocar também, Cá, o quanto que a gente, dessa forma como a gente retrata a Mami, né, falando aqui um pouco, né, e aprofundando um pouco mais a leitura, é que na vida cotidiana essas questões se dão de uma forma muito mais sutil, que a gente não percebe por conta dos efeitos da naturalização desses lugares, dessas pessoas. Então, se a gente for Uhum, falar do papel da atividade doméstica, né, quem é uhum, a pessoa que está ali servindo, quem é a pessoa ali que está ali gerindo, quem é a pessoa que está ali cuidando. Então, tem um uhum. apagamento em cima dessa pessoa que oferta esse trabalho, Sim. oferta esse serviço. Né? Então, quantas Uhum. vezes também não tem uma remuneração que é adequada à prestação de serviço dela. Então, e Sim. quando essa pessoa também, ela não é lida como parte da família. Então, ela é quase um dos nossos. Quem é quase não é, né? Sim. Quem é É. quase não é. E o quanto que esse valor do trabalho, na verdade, assim, não tem esse nível de valor, não tem uma valoração
Muito pelo contrário, né? Esse trabalho, ele é, além de apagado, ele não é reconhecido e ele não é valorizado. Então, aí a gente Sim. pode fazer até um link para a experiência atual que a gente está vivenciando e atravessando, que é o contexto de pandemia, que quantas mulheres, né, funcionárias domésticas, porque empregada doméstica também tem uma questão racial envolvida, né, empregado doméstico, a pessoa domesticada, né, a pessoa, aquele escravo, que é cativo, que sai ali da vida com os seus, para estar dentro do ambiente ali da Casa Branca. Então, ele foi domesticado. Então, vem daí também a origem do termo, né, empregado Sim, doméstico. Então, funcionário do sim, lar seria uma opção para a gente também tentar girar a roda e pensar de uma problemática exato. diferente, né, em um sentido diferente. Mas, enfim, o quanto que a gente viu, né, Kai, e ainda vê, o quanto que essas mulheres foram impactadas. E aí elas não tiveram nenhuma retaguarda, né? Até teve algumas mulheres, algumas filhas de funcionárias, né, do lar, que reivindicaram para que essas mulheres ficassem em casa. Mas eu só estou colocando, Sim, assim, uma articulação, né, em cima do contexto que a gente está falando, né, Cá? Para sim. verificar como essas coisas se dão no dia a dia, na prática da vida cotidiana. E nem sempre a gente vai Uhum, parar para se debruçar, para pensar isso. Mas isso vamos pensar que uhum. tem ali uma veia, né? Uma ramificação em cima disso Tem, daquele tem. termo, enfim, dessa imagem de controle. Sim, sim, né? O termo racista que já traduz aí a forma, né? Porque os termos, se vocês pensarem nesses termos, eles já estão dizendo tudo, né? Ele já faz um relato dessa imagem, né? Eu estou Como controlando o você. lugar onde aquela pessoa vai ficar. E aí eu Exato, diz, exato. e aí eu faço o quê? Eu apago aquele lugar, né? Eu apago É, aquela pessoa. eu apago nomeando aquilo, olha só, e que esse movimento de naturalização. É como você fala, né? A empregada doméstica está domesticada, está controlada, né? Exato. Então, através dessa nomeação, eu já estou exercendo controle, já estou Controle exercendo sobre esse ela. apagamento e já estou falando Isso. assim, ó, o seu lugar é aí, viu? Exatamente. E Você não, falando você naquilo, não consegue se pensar em um outro lugar, porque já está colocado, né? Já está pré-determinado, assim como você colocou anteriormente, que aquele é o lugar dela. isso. E A aí você falou da credibilidade. questão, você falou da questão do salário, né? Que os salários são horríveis, mas também é uma questão de controle, por quê? O salário péssimo não dá mobilidade social. Não dá essa mobilidade. Né? Ah, vou trabalhar e vou chegar lá. Não sabe essa história? Uhum. Mentira. Não vai chegar. Não Né? Porque vai. E não é permitido. Porque uma existe outra, controle, né? uma outra questão, né, que tem mais Ai, meu Deus do uma céu. fala, né, que você está colocando que a imagem de controle tem a ver também com o discurso, não somente aquela imagem, né, aquele conceito imagético, mas quantas vezes, né, a gente não ouve aí o tempo todo as pessoas falando sobre o trabalho dignifica o homem. Então, Nossa, assim, qual que, nessa profissão, qual que é a dignidade que essa pessoa está sendo tratada? Então, abre um é. ponto de interrogação para a gente também questionar o quanto que tem Sim, essa veracidade nessa frase, né? O trabalho dignifica. Né? Olha a sim, forma como eu estou tratando essa funcionária. Será que realmente ela está sendo dignificada pela prestação desse serviço? sim. É E um por falar em ponto. prestação de serviço, e a gente provocou, né, os nossos queridos aqui presentes, sobre a questão, né, do capacitismo, sobre a questão das pessoas com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência, não, ela está desaparecida. Também é uma imagem de controle e é uma forma de controle não ser falado, não ter acesso, não conhecer. E vamos dizer assim, nossa provocação, né, da outra live foi, e aí, quantas pessoas com deficiência, né, você segue no Insta? Quem são essas pessoas? Você conhece essas histórias? Né? Então, isso que você está falando da questão de trabalho é uma questão muito complicada para pessoas com deficiência, né? Mas a gente vai falar um pouquinho ainda, a gente vai entrar também mais um pouquinho sobre isso. Então, só fazendo esse enorme parêntese, fechando ele, se é que eu conseguir, né? Ai, meu Deus. Mami é a primeira, então, imagem ali de controle que a Winnie Bueno
encontra, né, e traz para nós, né, no livro dela. A outra imagem, e aí, assim, eu queria dar o exemplo lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, dando um exemplo da nossa literatura. A Mami é como que é o nome dela? Acho que é a Dona A Benta? tia Anastácia. Tia- eu não Tia lembro. Anastácia. A Mami A tia isso, Anastácia. ela é retratada, isso. Eu não lembro. A É tia Anastácia. análogo, é muito Ela é a parecido. Mami. Ela é a Isso, Mami. análogo que isso a Winnie Bueno traz também numa palestra lá dela, que está no YouTube, para quem quiser. A tia Anastácia é uma imagem de controle que representa essa imagem da Mami, tá? Sim. Qual outra imagem? A matriarca. Olha que O curioso, K, né, gente? Oi? desculpa te interromper Claro, rapidinho. Só pegando um link, claro. linkando, nossa, para acrescentar. Que quando ela fala quem representa analogamente, né, a tia Anastácia, que a Mami representa a tia Anastácia, ela vai falar que o apagamento da tia Anastácia, porque é a tia Anastácia que cria Narizinho. A tia Ah, Anastácia que sim, dá nossa. vida aos personagens, só que ela tem um apagamento. O protagonismo dela é invisibilizado. Então ela não tá naquele lugar, porque ela é muito ridicularizada pela Narizinho, né? Enfim, tem uma conotação aí muito prejudicial em cima da participação e da contribuição da tia Anastácia. Então Sim. ela é quem dá vida para esses personagens centrais da Porque obra. a Narizinho é a boneca, né? A Emília, né? Sim. Não, A desculpa, tia, é a Narizinha não, desculpa, a Emília, ela dá vida à Emília, ao Visconde, acho que todos esses personagens, mas ela ela tem um faz apagamento. os brinquedos, né, para Os as crianças brinquedos. lá. Isso, E, exatamente. eles têm mais papel, têm mais protagonismo do que ela, que é a criadora deles. Foi isso que a Winnie Bueno fala. Foi isso que ela fala, exatamente. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos seguir nessa questão aí que o papo é sério. E isso está em todos os lugares, né? Todos os filmes, a referência vai ser essa. Isso é a imagem de controle. Para onde você olhar, você vai ver, né? Descrito num livro, numa novela, num filme, seja onde for, essa mami vai ser exatamente desse jeito. Uma mudança ou outra, mas vai ser sempre assim. Não sai desse lugar, né? Não é permitido outros discursos em cima disso. A Não. matriarca seria a mulher guerreira, a mulher negra guerreira. Qual é essa imagem? Aquela que dá conta de tudo, que nunca está cansada, que vai à luta, né? A que briga, né? Essa matriarca que dá conta da família toda. Sozinha ela está conseguindo, né, Helena? É uma experiência muito comum, né, das mulheres negras. De que ela Sim. dá conta de tudo, de que ela é a guerreira, de que ela consegue desbravar, de que ela consegue dar conta de lidar com as adversidades da casa, da vida, do lar, de Sim. trabalhar. Uhum. Então, Sim. tá comum dessas experiências dessas mulheres, né? E Isso, ela não exato. pode manifestar afeto, sentimento, e quando ela manifesta, ela pode ser considerada mulher preta raivosa, né? Então é Isso, aquela que dá barraqueira, conta, né? barraqueira, e tem outros, enfim, outras imagens de controle que também pode se sobrepor a essa experiência da mulher, mas é Aí essa como se a toma gente conta. tivesse que necessariamente vestir essa roupagem, vestir esse script, né, e funcionar Uhum, dentro desse roteiro. Não dá para destoar, porque você precisa dar conta, você precisa ser dessa uhum. forma, né? Já está colocado, pré-determinado. Então não dá para nem Exato. fazer um desvio, né? Se faz um desvio, opa, peraí, volta aqui na Uhum, curva que para uhum, você o que está dado, o que está posto é isso. Você precisa dar conta, é a guerreira. Você não é. Dá um tapinha nas isso, costas, né, Kai? Impulsiona, encoraja para isso. ir para frente, que a vida continua. Né? Mesmo passando Exato. por diversos desafios na vida, né, essa mulher, Uhum. imagina, né, ainda ela tem que dar É, conta. exato. Esperado, Imagine, né? É forjado é, na estrutura que ela precisa dar conta. E é ela interioriza desejado, aquilo enquanto né? uma É verdade absoluta. desejado. É. Sim, a questão, olha só, essa mulher guerreira, essa mulher que nunca cansa. O que isso quer dizer, né? Ela tem que estar pronta para ser explorada. Do começo, do dia que ela nasceu ao dia que ela vai desencarnar, ela não vai poder reclamar, gente. Como assim? Você não é a guerreira? Você não pode cansar.
você não pode adoecer, você entendeu? Você tem que... Você dá conta, meu. O que que é mimimi? É mimimi? Mimimi. Mimimi, né? Mimimi. Gente, olha que absurdo. Do dia que nasceu ao dia do desencarne, você não... Ó, guerreira, hein? Ó, Guerreira, você é hein? forte, você dá conta, hein? Não Você não tutibia, pode... não pode tutibiar. Que não tiver o quê? Imagina, você dá conta, para com isso. Cá, a Marcela lançou uma pergunta aqui para nós. Fala. Marcela, um empregado doméstico também remete à questão da animalização do indivíduo, né? Sim, por causa Sim, dessa questão sim. da palavra doméstico, ou do domesticar, né? Domesticar. O criado. É, o É um criado. criado. Ele tem que ser criado para, né, exercer Para tal tal. função, para tal. Exatamente, é o criado. Inclusive, Sim. assim, não vou aprofundar, mas tem toda aquela questão do movimento negro que veio para desmistificar a origem daquele termo criado mudo. Que agora tem Uhum. a questão da gente chamar, ao invés de criado mudo, né, de cama de cabeceira. Então Sim, caiu, sim, caiu em desuso, né? Gente, não usem mais sim. o termo criado, é cama de cabeceira. Sim, Então vou sim. falar esse recorte mesmo porque faz alusão aí a 300 anos de escravidão É, e que essas pessoas eram sim. colocadas na condição de criados, né? Então criados mudos. E, Então, infelizmente mas eles sabe qual que era a função do criado mudo? Né? Porque ele é esse móvel de cabeceira, é porque ele era colocado ao lado da cama do senhorzinho da senhorzinha lá da casa grande, e ele tinha que ficar segurando uma água, ou seja lá o que for, uma prateleira, mudo a noite inteira. Caso o senhorzinho dele quisesse tomar uma água, ele tá ali e servi-lo no meio da noite. Ele tinha que ficar mudo, ele tinha que ficar calado a noite toda parado, sem se mexer. exatamente Sem palavras, né, gente? têm. Um negócio desse. Ah. E depois, e depois tem gente que diz que não tem, que não existe racismo, né? Para Não com isso. existe. E aí que a gente Né? chama atenção para esses termos que a gente repete de uma forma sistemática e de forma perpétua, sem nem entender a historicidade. Qual é a Uhum. gênese desse termo? Né? Então, Exato. quando a gente fala assim, o racismo é coisa do passado, não existe mais não. Imagina, a escravidão já acabou. Você está falando criado mudo ali. Então, o quanto que isso é violento também para as pessoas pretas? Isso é uma ofensa, é violento. Né? Falar que Sim. é um criado mudo. E também tinha uma prática, né, cara, desse criado mudo. Como essa pessoa ela ficava ali de prontidão para servir, quando essa pessoa preta ela fazia qualquer tipo de barulho com a boca, ou enfim, eles iam lá e mutilava a língua. Então tirava a língua, né, no caso cortava, para não fazer nenhum barulho, para não incomodar o descanso e o repouso do senhorzinho ou da senhazinha. Então veio, né, criado mudo. Sim. Essa é a branquitude. Já vamos aí aprendendo quais são as imagens da branquitude, né, gente? Nós vamos falar sobre isso. Sim. É a branquitude fazendo isso. Até hoje. Continua fazendo. Continua fazendo. Continua, continua, continua. Vamos lá, vamos lá, vamos. Tá, vamos lá. Continuando imagens de controle, que a gente está, né, falando muita coisa importante. A próxima imagem é a mãe da assistência social, ou seja, é aquela mulher negra que vai mamar no governo, entendeu? Porque ela é muito irresponsável. Ela teve 50 filhos, porque ela não quer saber de trabalhar, entendeu? Ela não quer saber de trabalhar. Essa é a mãe da assistência social. Ela não quer saber de trabalhar, então ela vai ter bastante filho, porque através desses 50 filhos lá, 10 filhos, ela vai conseguir um X dinheiro do governo e vai viver uma vidona maravilhosa mamando no governo. Sim. Essa é Direito outra a imagem. hospedagem de luxo, hotel 5 estrelas, né, com vários filhos, assim, né? Chutando baixo Sim, 50, não, viu, cara? não. Chutando baixo. 50 filhos. Né? Então, é essa imagem, né, da mulher negra que precisa da assistência do governo, da população negra que precisa dessa assistência, mas essa mulher ela é colocada como irresponsável, como preguiçosa, como interesseira nesse sentido de querer só facilidades através do governo. Essa imagem é uma imagem muito forte nos Estados Unidos, né? A Winnie Bueno traz isso,
né? Uma imagem muito forte lá, mas aqui também. Aqui também, é o tempo todo. Olha, eu vou citar aqui a Linerci, que contribuiu conosco aqui na fala dela. Ela fala: esta colocação me remonta a tantas mulheres por nós atendidas e seus desafios diários e nossas intervenções. A Linerci é uma assistente social aqui do município de Serrana, que está sempre conosco participando, e fez essa Maravilhosa. brilhante contribuição para ilustrar como que esse termo também se aplica na prática, né? Então, o quanto que a gente consegue, assim, introduzir, né, essa forma de dialogar esse termo prático, essa contribuição teórica dessas pensadoras, e que vai realmente ali embasar e entender como que isso se articula na prática. Uhum. E aí, né, quando a Linerci fala, a Linerci ela é coordenadora, inclusive, do Cadastro Único, que vai, obviamente, ali oportunizar acessos para diversos tipos de benefícios sociais, entre eles o Bolsa Família, que ele Uhum. é, obviamente, né, escrachado. Então, olha, quem está precisando de Bolsa Família? É essa mulher que você colocou, Karina. Essa mulher que quer mamar na Exato. teta do governo, essa mulher que teve vários filhos, né, porque ela Sim, quer ser sustentada pelo governo. Olha essa exato. imagem de controle. Né? Uhum. Olha o A quanto que Linerci pode isso, até dar muitos, ela deve ver isso direto, vários né? Assim, exemplos. esse Mas olha a forma sofrimento. pejorativa, né, Karina? Que Uhum. não é nem lido como Sim. sofrimento, mas olha a forma pejorativa que a Nem é sociedade lido como sofrimento, né? nem é lido como É sofrimento, lido né? como preguiçosa que só quer tirar dinheiro do governo e viver um vidão. Sim, sim, claro. E como você também isenta a responsabilidade do governo, isenta Sim. a responsabilidade dos homens também, porque aí você só consegue culpabilizar e responsabilizar a mulher. Ela que é Uhum. preguiçosa, ela que não quer trabalhar, Sim. ela que escolheu ter esses filhos. Única e Sim. exclusivamente. É óbvio que tem várias problemáticas, gente, dentro desse exemplo, é só tô só pensando, mas a ideia geral, né, que a gente às vezes nem questiona, a gente reproduz esse tipo de discurso e nem questiona. Não Exato. questiona sofrimento, não questiona contexto de vida, não questiona de Exato. onde Quando que essa você mulher vem. sim, quando você olha, a imagem de controle, ela é para isso, né? Quando você olha a mami, quando você olha a mulher negra forte, poderosa, que resolve tudo, não dá espaço para você olhar ali para o ser humano em sofrimento, né? Então vamos pegar a matriarca, que pode tudo. Essa imagem, ela nos direciona como a gente vai tratar essa mulher, como a gente vai olhar para essa mulher, né? Como eu falei, então ela não pode estar cansada. Imagina, Não, não pode. ela dá conta, né? Ela tá com uma febrinha aí, ó, mas ela tá trabalhando, mas é coisa boa, coisa pouca. Passa, Exato, né? Nem passa na cabeça nem né? passa. Principalmente da branquitude, de que ali tem um ser humano sofrendo que precisa de auxílio, que precisa de muitas outras coisas, A imagem né? de controle, ela veda, na verdade, né? Ela veda, ela poda, ela colhe essa Uhum. compreensão mais ampla do sujeito. De perceber o outro enquanto um sujeito. Porque você já Exato, vai ali julgar a vida do outro. exato, Você vai sim. determinar, né? Então você é o juiz da vida do outro. Você já sentencia. Ou você é a mãe, né? Que vai ali, está naquele lugar de subserviência, de servir. Ou você é essa matriarca, né? Que tudo dá conta, que Uhum. tudo sustenta. Enfim, então você Uhum. não consegue perceber o outro na dimensão de sujeito. Olha como que isso é Exato, sério. O quanto que é exato. violento. A gente tem um bom exemplo recente desse genocida que tem algumas pessoas que chamam de presidente, dele falando que não era legal dar o auxílio porque as pessoas não iam querer trabalhar. É pautado nessa imagem de controle, né? Então, esse genocida aí falou nisso. Olha só, né? Não, Vai dar dinheiro para a população, não vai querer mais trabalhar. Qual que é a ideia, qual que é a imagem de controle que está por trás disso, né? Porque qual que é a população que mais precisa, qual é a né? população que está sendo majoritariamente afetada? Sim, a população negra e o extermínio da população negra já vem há um tempão, e a indígena, É indígena. né, gente? Então é isso. Essa é a mãe da assistência social. Como última imagem, a gente vai falar, né, sobre a imagem da Jezebel, lá do livro da Winnie Bueno. Essa imagem é a imagem da mulher negra que é sexualizada, né?
é que o corpo da mulher negra é o corpo sexualizado, é o corpo para ser vendido, para ser consumido e descartado, apenas única e exclusivamente para isso. É Objetificação. objetificação e o termo racista para isso é a mulata. Né? A gente não falou Exatamente. o termo mulata é o termo racista que se refere a essa imagem de controle. E esse termo mulato, ele vem revestido aí de uma ideia de que, nossa, é algo bom. É um elogio de chamar de mulata. Mulata do tipo exportação, olha só. Para ser não Uhum, somente consumido, mas para ser exportado enquanto mercadoria. Né, para uhum. ser comercializado aí para os gringos, né, para ser encaminhado para o exterior. Ah, Então, é. olha a Tipo perversidade esporte. revestida, revestida de algo bom, né, de algo positivo. Uhum. E quando a gente iniciou a live falando, né, Cal, o quanto que essas imagens de controle elas ajudam a compor, a formar e a montar a nossa Uhum. subjetividade. Porque elas Sim. não são somente esses conceitos imagéticos, né? Não é só a mulata, a globeleza lá. Não, é a mulher preta da vida, do dia a dia. Que ela pode ter um corpo mais curvilíneo e que ela pode estar aí sendo vista, né? Sendo vista, exatamente, como essa mulata do tipo exportação. Nossa, olha lá. Hipersexualizando o corpo da mulher preta, e todo mundo pode Sim. fazer, a hipersexualização a partir dessas ideias de imagem de controle, a partir desses discursos, Sim. atuando, lidando com essa mulher, não somente com o corpo objetificado, mas também com os fetiches, a fetichização desse corpo, né? E Sim. transformar esse corpo em carne, né? Em mercadoria, né? Então, em Pedaço de pedaço de carne, carne. em pedaço de carne, Um objeto. um objeto, a Um objetificação objeto. exatamente do corpo. Exato. E Exato. aí a leitura, na verdade, né, Ká, que eu ouço, né, falando um pouco mais de mim, com propriedade nesse sentido, né, entendendo aí dentro, é que Vivendo na pele. se a gente não aceita esse elogio, a gente é que não sabe, né, a gente está perdendo isso, porque a É. objetificação, né, essa ideia de glamour perverso, é como se a gente Sim. não tivesse, é como se a gente não tivesse aceitado, é como se a gente não tivesse entendido. Então é um elogio. Como que você não é capaz de aceitar esse elogio? Nossa. Então por isso que é Né? importante Como? pensar analiticamente essas categorias, para entender a raiz desse elogio. Isso não é elogio. Não, claro que não. Pensar de forma crítica, Sim, aprofundar sim. um pouco mais e entender. Isso é Uhum. oriundo de uma imagem de controle, oriundo Sim. desse lugar, né, de Uhum. uma até mesmo de um Uhum. empoderamento, passando um pouquinho para uma ideia de uma outra pensadora, uma psicóloga daqui, que agora eu não vou lembrar o nome, desculpa, mas depois a gente pode colocar a fonte e a referência, mas ela fala sobre o empoderamento colonizado. Então, o quanto que a mulata do tipo exportação, ela pode ser lida como um empoderamento colonizado, porque ela vai representar esse script na vida Sim. dela. Então, ela vai Sim. performar em cima dessa estética. E, ao mesmo tempo, ela faz o quê? Ela corrobora com essa imagem de controle. Ela Sim. faz tal como manda o figurino. Exato. Ela se comporta assim como as outras, né? Vão se comportar. Uhum. E aí Sim, é sim. só a gente para fazer um link, né? Sim, sim. E pensando, né? Agora vamos, assim, então a gente falou dessas 4 imagens de controle presentes aí no livro da Winnie Bueno. Então, a Mami, a matriarca, a mãe da assistência social e a Jezebel, né? Todas elas aí pautadas logicamente no feminismo negro, do livro da Patrícia Hill Collins. E a gente viu que apesar de ser pautado aí nessas imagens, né? A Patrícia Hill Collins é norte-americana, mas o como essas imagens elas estão presentes aqui na nossa cultura latina, né? Nós aqui os latinos, né? Os sul-americanos. E aí vamos falar então, vamos expandir para outras imagens de controle, né? Uma outra imagem de controle muito interessante que a gente pode falar é sobre a mulher homossexual, né, a lésbica, que ela é tida como o quê? A caminhoneira, né? A mulher lésbica, ela na imagem das pessoas, né, na maioria das pessoas, no imaginário das pessoas, através da imagem de controle dessa figura, entendem que a mulher lésbica ela quer ser um homem, né? A caminhoneira, a sapatão.
as pessoas veem essa figura como querendo ser um homem, como imitando uma figura masculina, né? Gente, isso é absurdo, né? Não sei se vocês já pararam para pensar um pouquinho nessa imagem de controle em cima da sexualidade feminina, né? Quer dizer, ou seja, sempre tem que ter essa questão do homem envolvido na sexualidade, né? Inimaginável qualquer coisa que não tenha um outro homem envolvido, mesmo que seja uma mulher querendo ser um homem. É impossível. Ambicionando ser um homem, né? Então, o homem ali como pódio, né? Exato. Ao ser alcançado. Isso, exatamente, né? Então eu ambiciono, né, até mesmo dentro da minha orientação, né, sexual, nesse sentido aí, pensando, né? Então eu ambiciono ser um homem, necessariamente, né? Não só ambiciono, como invejo. Sim. A masculinidade, sim. Exato. Então, vejam só, né? Essa imagem da mulher que é a caminhoneira, que é dita como a caminhoneira, a sapatão, etc. Além de ter essa imagem dela querer ser um homem, sempre tem aquele discurso que acompanha o quê? Que essa mulher, ela odeia os homens, né? A lésbica odeia os homens, imagina. Até que é engraçado você pensar assim, né? Porque assim, além dela, ela odeia os homens, ela quer ser um. Você, como é uma inveja, consegue... né, Karina? Ela odeia, mas ela quer ser, né? Sim, é meio esquisito né? isso aí, mas... Ela demonstra, na verdade, o ódio, mas é aquilo que ela ambiciona ser, né? Então, assim, no inconsciente ela gostaria de ser. Né? Com muito humor a gente está trazendo aqui, mas essa imagem, o tempo todo, as pessoas têm, de fato, essa leitura. Então, fica aí no imaginário simbólico das pessoas. Essa leitura de que a mulher lésbica, ela deseja, né, imitar, ela deseja ser um homem. Isso. Porque, como eu falei, dentro da sexualidade, como a sexualidade ela é heterocentrada, né, e falocêntrica também, é inconcebível a questão, né, quando tem duas mulheres, assim, a sexualidade feminina, primeiro que não existe, né, ela não é muito falada, né, existe toda uma lenda sobre o prazer da mulher, vamos dizer assim, né, muitas dúvidas dos homens, e a gente ouve cada coisa absurda com relação à sexualidade feminina. Mas aí é que tá, né? Trazendo a imagem de controle para isso. Então, a mulher lésbica, ela quer ser um homem, ela odeia os homens, ou ela tem um trauma com os homens, seja lá o que for. Porque não é cabível no entendimento, essa imagem de controle vai passar essa ideia de base de que uma mulher ela não pode ser independente em momento nenhum. Né? A sexualidade da mulher ela tem que estar atrelada sempre a uma figura masculina. Senão não existe. Senão não existe. Vira lenda, né, gente? Vira lenda. E como tem mais que alguma... E como que essa imagem de controle ela é hegemônica, ela é dominante, ela governa e ela é hegemônica. Não cabe outro tipo de conduta que não seja essa. A Lau fez um comentário. A cantora Ludmilla foi super criticada quando se assumiu exatamente porque não performava com essa imagem de controle. Então, é essa impossibilidade que a gente está lançando aqui agora, né, cara? Então, a ideia é hegemônica. Você precisa estar dentro desse script, dentro dessa categorização dessa imagem de controle. Então, se você destoa, se você está fora, você vai ser criticado, você vai receber represálias da sociedade. Não vai ser bem visto, não vai ser aceito, vai ser mal visto, né? O Walter aqui, querido Walter, morrendo de saudade de você. Falou também, contribuiu, né? A leitura de que a mulher lésbica só né, por conta de um trauma, ela só se torna lésbica, tem isso ainda, né? Mas vai lá. Se torna lésbica porque sofreu um trauma com o homem, novamente, né? Muito bem falado, Walter. Por conta, centrado novamente na figura masculina. Ai, paradoxal, socorro. Né? Socorro. Eu odeio, então eu odeio o alvo do ódio é ele. O meu desafeto é o homem, né? É muito central, né? A ideia do homem, né? Exato. Uma centralidade narcísica, né? Narcísica. Sim. Então eu tive um trauma com o homem, por isso que eu odeio, né? E também inveja, branco, né? Então olha que paradoxal, né? Eu odeio, inveja, aquele ódio. Isso, o homem branco, cis, hétero, ele tem, gente, uma autoestima delirante. Nunca se esqueçam disso. Ele delira pra caramba.
É um delírio, né? Ai, Mas delírio ele tem que estar no total. centro ali das atenções, né? Sim, imagina, se ele não tiver, ele não dá conta, né? Porque a Sim. fragilidade ali, né, A é fragilidade. demais. Ah Fragilidade, oi? lá, Como? a Fragilidade, eu ouvi. fragilidade, não, Nunca. que é Não, isso, Karina, né? a fragilidade não está no escopo da imagem de controle do homem branco. Exato, não tá. Não existe não existe afeto. Não, Não imagina, existe afeto é afeto coisa de marica, não é não? de mariquinhas, emocional. A É, gente tá isso brincando aí. aqui, Porque mas a é gente muito trazendo sério. humor para falar novamente, daí a imagem de controle em cima dos homens, né? Tem que ser viril, tem que Exatamente. ser o pegador. E a Lauren, né, traz aqui com relação aos PCDs, né, pessoas com deficiência, que é uma pauta que a gente vai trazer, vai começar a trazer mais aqui para o coração coletivo, que as pessoas com PCDs, a imagem de controle em volta é o quê? Elas são especiais, elas são anjos, né? São pessoas incríveis, que vida dura, que difícil, né? Sendo que não é por aí, gente. São pessoas como todas as outras pessoas que vocês conhecem. Tem uma vida. A vida do PCD, ela só não é uma vida tranquila e boa porque não existe uma adaptação. Não é nem uma adaptação, né? É um Acessibilidade. mundo, uma acessibilidade para essas pessoas. É por isso que há Exatamente. muito sofrimento, Muito impacto. Quanto muito que essa vida é impacto. impactada, né? O quanto que essa vida muitas vezes, cara, ela é enclausurada. Quanto que essas É, pessoas elas ficam muito mais voltadas para o ambiente doméstico, porque se a gente sair na calçada, a sim. gente já vai se deparar com uma adversidade. Então vamos pensar, se for uma pessoa aí com deficiência que ela precise para o deslocamento, né, para a mobilidade, ela depende de uma cadeira de rodas, se a gente passar ali na nossa calçada, você vai ver que a vida dessa pessoa ela vai estar impactada, vai ser impedida. Ela não vai conseguir dar Nós a que volta do temos, quarteirão. A nós gente que não temos para para pensar. mobilidade, mas nós mesmos que não temos questões com mobilidade física, a gente tem dificuldade de andar nessas calçadas. Essas calçadas horríveis, né? Eu acho que parou de novo aí a, a coisa. Achei. Foi. Deu uma travadinha aqui, não sei. Se estão me vendo, quem está me vendo. Vamos esperar voltar. Hoje o sinal está um pouquinho ruim, não sei o que está acontecendo. O que foi que aconteceu? Oi, pessoal. Vocês estão me vendo? Eu acho que caiu, a Eneida caiu. A Eneida travou, certo. Vamos esperar a Eneida. Eneida, volta, é só pedir de novo, é só entrar e voltar de novo para a live. A gente já está caminhando para o final, né, da live. A gente estava falando sobre imagens de controle de pessoas. O Walter está vendo, vocês estão me vendo, né? A Eneida que caiu, é só a Eneida retornar. Então, eu acho que é interessante também a gente falar um pouquinho que quando a gente está. Eu vou dando continuidade até a Eneida voltar para a live. Não sei o que foi que aconteceu, se acabou a bateria dela. Mas essa questão das imagens de controle, né? Por que, que elas estão em todos os lugares? Né? A gente pode parar para pensar nisso. Por que, que para todos os lugares que eu olho, todos os cantos, todos os livros. Lógico que a gente está tendo uma mudança, a gente está vendo algumas mudanças hoje, mas a maioria ainda é imagem de controle atuando. Por que a gente vê em todos os lugares? Todos os lugares, outdoors, revistas, livros, histórias, tudo, a base são essas imagens de controle. Porque quanto mais você vê isso, quanto mais você ter acesso a isso, mas vai o quê? Se naturalizando essa imagem, tá, gente? É naturalizar aquilo que não deveria ser naturalizado, né? Aquilo que não deveria ser tido como regra. Quer dizer, mulheres que são colocadas, né, voltando àquela imagem, então, da mulher sexualizada, da mulher negra sexualizada. Não pode ser naturalizado isso. Voltando à questão da mulher, da lésbica, que ela quer ser um homem, né? Isso não pode ser naturalizado, né? Oi, Eneida, é só pedir para voltar. É só você entrar e voltar na live.
pedir para participar. Em algum canto, aí. Pronto. A Eneida vai voltar aí, gente. A gente ainda tem uns. Visualizar. Oi, Oi, voltou. fui eu que caí? Foi. Ai, eu achei que tivesse, achei que tivesse travado para nós duas. E Não, aí não, eu a gente estava caí. esperando. Estava Ai, que esperando bom. você voltar. E eu falei dessa questão, eu estava falando aqui para o pessoal que o fato da gente ver essas imagens de controle em todos os lugares, outdoor, livro, lá, tudo, é a forma de naturalizar isso. Né? Então, quanto mais, porque se você não vê outra coisa, se você não vê outras possibilidades, a sua subjetividade vai ser construída em cima desse discurso, dessa imagem. Então, quantas mulheres, né? Por exemplo, mulheres que são tidas como mais femininas, vamos dizer assim, né? Porque também tem uma questão aí de gênero que a gente não vai entrar em pauta. Mas aí, de repente, a orientação dela, a orientação sexual dela é uma orientação homossexual, mas por ela ser feminina, ela não se identifica com a imagem da sapatão caminhoneira, nunca vai se identificar, não vai se reconhecer, não vai poder se Isso. enxergar, né? Não vai poder exercer plenamente a sua vida. Aí, na questão das mulheres negras, você poderia também estar falando Posso? aí. Vou fazer. A Marcela colocou aqui, né? Violência Quanto mais, simbólica. quanto mais a Maravilhosa. imagem for Pode ir. consolidada, né? Uhum. Quanto mais a imagem for consolidada, mais natural. Violência simbólica. Isso, exatamente, Marcela. É uma questão para além também, né? A gente está falando das mulheres pretas, mas eu vou trazer um pouco de como a mídia ela vai reproduzir. Então, é óbvio que tem essas imagens da forma como você colocou, cá, no outdoor, em imagens de todas as formas que a gente vai consumindo, mas as novelas, a dramaturgia, ela tem uma contribuição muito importante. E um post da internet que a gente estava vendo, né, para que inspirou também um pouquinho a nossa live, foi da forma como o homem negro ele é retratado. Então tinha aquela novela Senhora do Destino, que tinha aquele homem que estava representando o papel do cigano. Não sei se o pessoal lembra do cigano, mas a forma como o cigano era retratado. Então o cigano ele era um homem negro, desempregado, era abusador, ele era violento, né? Então eu acho que olha a forma como ele é retratado. Aí tem uma outra novela também, que é aquela Cobras e Lagartos, né? Que a Uhum. Globo lançou. E quem interpretava o Foguinho era o Lázaro Ramos. Então, como que aquele Uhum. homem preto ele era retratado na novela? O Foguinho ele era um homem que não tinha nenhum compromisso social, ele era irresponsável, ele era desempregado, né? Então ele estava assim, à toa na vida, né? Tô à toa na vida, tô ali levando a vida como a vida me leva, enfim, sem nenhum compromisso. E aí você vê o quanto que essas práticas, elas são imagens de controle e ela tem esse script de como a pessoa preta, ela precisa se ver, ela precisa se enxergar e ela precisa ser daquela forma como está sendo mostrada na TV. Uhum. Então a mídia tem um Sim. papel fundamental. A Bell Hooks também fala, né, no livro Uhum. Olhares Negros, Raça e Classe, do papel da Uhum. contribuição da mídia para perpetuar esse tipo de imagem de controle. Né? Imagem de controle, Uhum. obviamente citando aí a Patrícia Hills Collins, mas a Bell Hooks ela Sim. traz uma contribuição para pensar sobre a mídia, Sim. sobre como a Sim. mídia ela vai trazendo de uma forma sistemática, né, esse tipo Sim. de imagem, de representação. E Exato, e a gente vai construindo nossa subjetividade, nosso ser, através dessas imagens, né? O Walter aqui deu esse exemplo também, ó, que as mulheres negras, elas são retratadas como loucas na dramaturgia, né? Ou seja, é aquela mulher que é barraqueira, que vai arrumar Ana, encrenca, exatamente, né? na E, prática, cá, desculpa te oi. interromper, acho que eu te Não, interrompi aí, não né? interrompe. Não, não Na interrompeu. prática, né, o movimento, né, o movimento preto, ele faz uma luta também, né, uma das vertentes é fazer a defesa pela união afrocentrada, porque aí vai contra essa Uhum. ideia que está sendo forjada e montada e desconstrói, né, desconstruindo realmente a ideia do homem preto, porque isso é uma desconstrução.
Essa imagem de controle, ela está forjando uma construção do homem. O homem preto, ele pode ser outra, ele pode ser representado de uma outra forma. Então, quando Sim, o movimento preto, ele fala sobre essa luta, né? Ele faz essa bandeira defendendo, de fato, ali o relacionamento afrocentrado, ele mostra para a população, não só preta como também branca, de que essa pessoa, sim, de que esse homem precisa ser valorizado, de que ele não sim. é um vagabundo, de que ele não é um irresponsável, de que ele não é uma Uhum. pessoa ali que não quer nada com a vida, não quer nada com nada. Isso. Né? Então, Foi, na é, prática, é. tem uma defesa muito grande em cima dos relacionamentos afrocentrados. E outra questão Sim. também, né, Cá? O inverso não é verdadeiro, porque você não vê os homens pretos sendo retratados na posição de executivos, na posição de Sim, homens bem-sucedidos, na posição de sim, gerência, de liderança. Então, isso tem um sim. apagamento também dessa imagem. Então, na vida Uhum. real, quanto que isso se aplica? Quantos homens negros são líderes de grandes empresas, né? Uhum. A gente Com não vê isso. certeza tem muitos, mas você não vê. É aí que tá. Com certeza, assim, logicamente que é totalmente desproporcional, mas tem. Só que você não é retratado na mídia, e mesmo os que tem, não são retratados, assim, não viram notícia, vamos dizer assim, né? Não são consultados para você pedir um conselho, né? E assim vai. Essa é a imagem de controle. Né? O Walter E, voltou a falar que é isso. e até mesmo se a gente É. pensar nessa imagem, num conceito imagético, se a gente fechar os olhos para tentar pensar Uhum. quem é um homem, um executivo e que está numa posição de liderança, será que a gente consegue Uhum. construir a partir do nosso imaginário simbólico de que essa pessoa poderia ser um homem preto? Um homem e necessariamente Uhum. preto. Sim, sim. É a subjetividade operando, né? Exatamente. A gente fez esse exercício numa das nossas lives, né? E aqui, ó, vamos deixar umas dicas também, gente, de filmes que desconstroem, por exemplo, um pouco um pouco disso que a gente está falando, né? Sobre as imagens de controle. São filmes que trazem outras imagens, né? Então, por exemplo, Priscila, Rainha do Deserto, vai falar sobre drag queen, sobre homens, né? E a jornada desses homens aí, que é maravilhoso o filme. Para quem não assistiu, a gente recomenda. Qual outro você recomenda? Ah, a Priscila, gente Rainha do tinha Deserto, eu falado adoro. Eu tenho aqui, Carol, ó. né? Então, o filme Carol, que é um filme sobre o romance de duas mulheres. E é legal porque desconstrói essa coisa da mulher masculinizada, né? Porque ambas as personagens do filme são mulheres femininas e tudo mais. É bem interessante. É um filme de época, muito bacana, o filme Carol. O filme Toque Toque mostra o sofrimento de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. É um filme sensível, engraçado, mas sensível também. O filme da Temple Grandin, que é uma autista, né, de nível 2 de suporte, Maravilhoso. maravilhosa, a Temple. O filme conta a história da vida dela, também a gente indica que assistam filmes que contam histórias reais, de pessoas reais, né? Então, esse filme da Temple, ele vai falar sobre a vida dela, Cá, contar a jornada falando um dela. pouquinho da Temple, né, quanto que Uhum, a imagem de controle da pessoa com deficiência retrata também ou remonta aquele imaginário de que a pessoa com deficiência é necessariamente aquela pessoa que é cadeirante, aquela pessoa que uhum, precisa de algum auxílio, né, externo, e não necessariamente uhum. uma pessoa dentro do Sim, espectro, né? Então aí sim, sim. não necessariamente, então você Aí tem que ter uma deficiência apresentável, né? Senão porque daí a gente entra na nossa, num diálogo sobre a deficiência invisível, né? Quando a gente pensa no autismo, o autismo nível 1 de suporte, que são aí pessoas que você vai olhar, não existe esse marcador físico do autismo, né? Não existe cara de autista. Então, por isso que tem a comunidade autista fala muito sobre isso, né? Cara de autista, não tem cara de autista. E não existe isso, tem esse marcador, né? E a Camila falando do Atypical, sim, é uma série da Netflix que conta a história de um adolescente autista. Mas eu ainda recomendo o filme da Temple, ou Atypical também. E você falou do Homens da Amazon, né? É um filme ou isso, é inclusive uma série? é uma série.
Ela foi idealizada pelo Fábio Porchat, inclusive foi recomendação da Camila, que também tem uma outra amiga que chama Camila, e a gente fica nessa rede aí de trocas, né? Cheia das... Cheia das drogas. Mas foi é uma série, na verdade, idealizada pelo Fábio Porchat, que ele retrata aí a ideia de 4 homens. E dentro dessa ideia, cada um vai ter uma representação importante. Então, vai ter um homem cadeirante, então explora aí a sexualidade do homem cadeirante, porque nem sempre a gente pensa essa pessoa cadeirante tendo uma vida sexual ativa. Então, você vê que já abre, né, maximiza aí o nosso olhar. Que a gente não necessariamente tem essa ideia de que a pessoa com deficiência ela pode ter essa vida sexual ativa. Né? Sim, sim. Fora isso, então, tem outras possibilidades também, né? Outros recortes de homem, mas é só a indicação da série pelo Amazon. Sim. E todas essas séries a gente está indicando esses filmes que é para ajudar nessa descolonização do imaginário, né? Esse imaginário colonizado por essas imagens de controle que fazem com que a gente, no mínimo, se odeie, no mínimo, não sejamos felizes, no mínimo, não consigamos, sabe, realizar ou sermos nós mesmos livremente, não é, Elisa? Sim, Então, e é o mesmo, gente, ao passo que, não sei se a gente ainda tem tempo, cara, mas eu só queria citar a Thaís pouquinho, Araújo. deve tá acabando já, deve estar Só citar a Thaís Araújo. A Thaís Araújo, ela concedeu uma entrevista, né, no Roda Viva, e ela estava falando do poder e do papel da representatividade. Que quando ela era jovem, ela não tinha figuras ou protagonistas para se espelhar, que fossem mulheres pretas, para ela construir até mesmo uma ideia de como ela poderia ser uma artista, o que ela tinha enquanto, não sei, pessoas assim para reproduzir ou para ela se espelhar, eram mulheres brancas, era a Xuxa Meneghel e também a Angélica, então destoava muito da forma física, do fenótipo dela. E as mulheres que eram negras estavam numa posição de subserviência, uma posição de servir e eram mais velhas. Então retrata lá de novo aquela mami, né, lá do início da nossa live. Sim. Então ela falou que era um limbo para ela não tinha nenhuma figura que a representava. Exato. Olha, galera, esses filmes todos, não esses que desconstroem imagens, né? Esses que são filmes mais críticos. Mas não achem que vocês estão assistindo isso e aquilo na televisão, seja novela, seja uma propaganda, que o que eles estão fazendo com vocês é uma forma de domínio. Né? Então, as propagandas, os filmes, os desenhos, é uma forma de construir a subjetividade de vocês, de todos nós, sem que a gente perceba que a gente está sendo controlado por isso. E dominado. O nosso pedido é que vamos desenvolver mais o nosso pensamento crítico. Não vamos ficar consumindo coisas com a inocência de que aquilo ali não pretende nada com a gente, que é só o entretenimento. Não é só entretenimento. Não é só entretenimento. É uma forma de colonizar os nossos pensamentos, os nossos afetos, colonizar tudo dentro de nós, nos formarmos pessoas o quê? Acabadas, né? Destruídas subjetivamente, né? Sem identidade. De todos nós, né? Todos nós. Desse outro. Quando não sou eu, né? É o outro. Então, assistam as coisas com crítica. Tá? Por favor, não, eles estão já, eles sabem muito bem utilizar ferramentas da psicologia, gente. Isso é muito sério. Teve até o Conselho Federal falou isso, que o marketing ele já sabe usar ferramentas poderosas da psicologia para induzir as pessoas a fazerem coisas, né? Que é isso que a gente está falando. Essa colonização através das imagens de controle é para te controlar. E eles usam de psicologia. É para induzir. Daquela forma também. Eles usam ferramentas da psicologia, isso é muito sério. É muito sério, né, Anida? Nós duas somos da área, a gente sabe o quanto isso é perigoso. Usar uma ferramenta desse conhecimento da psicologia para controlar as pessoas. Como instrumento de ataque ao outro. De controle, de ataque, de extermínio. A gente não pode ter essa visão realmente, vamos pensar, simplória, né, cara?
ingênua de que, Imagina. eu tô consumindo, É. mas tudo bem, não É tem só problema nenhum. propaganda, é só Só propaganda de propaganda. margarina. Isso aqui não faz mal para ninguém, né? Deixa eu consumir. É, Então, quanto que também isso alinha também com a nossa prática, com o nosso senso, até mesmo bom senso, de que se eu recrimino uma prática ou uma conduta, eu também posso ser mantenedor. Então, se eu sou uhum. contra, né, o racismo, mas eu assisto questões ali que está colocando sendo Eu postas ali, consumo, né? se eu consumo racista, então tem um alinhamento, né? Então, quanto que a gente tem que Uhum. ter realmente um posicionamento, não sei se pouco radical, eu acho que nesse sentido é radical mesmo, Tem que ser, tem que ser atrelado político. a um pensamento político radical, atrelado a um pensamento de questionar mesmo. A gente se Sim, questionar. Se a gente quer ver uma transformação no mundo, essa transformação precisa passar pelo meu exato. crivo pessoal próprio. Exatamente. Né? Eu tenho que me Somos implicar nessa ação. responsáveis. Somos responsáveis por aquilo que consumimos, sim. Ou seja, também se produz muito isso, porque se consome muito isso. Muito isso, Então, concordo. se consome, se tem pessoas consumindo, eles vão fazer mais. Então, a gente tem total responsabilidade. E o Walter aí dando uma dica do Netflix, eu não vi isso ainda, não. Vou ver, Walter. Dilema O social. pessoal deu bastante dica, né? Bacana. É, bem legal. Amores da minha vida. Deu tempo já. Deu tempo. Já deu. Então é isso, Vamos cara. curtir o sabadão? Vamos curtir o sabadão Vamos lá. agora? Vamos Sessão curtir. da tarde está sendo encerrada? Espero que o pessoal tenha gostado, né? Teve bastante Sim, espero. contribuição. Isso. Então a gente vai encerrar aqui nossa sessão da tarde e temos novidades aí próximo mês. Vamos falar, o que que a gente vai falar próximo mês? O que que era mesmo? Aquelas É, bem malucas. algo sobre poder, né? Algo, mas enfim, Algo sobre poder, algo sobre sobre coisas poder. muito interessantes. É. Oi, Exatamente. Carol. Oi, Carol. Carol, a gente já está indo, Carol. Ela acabou de chegar. Ah, que pena. Obrigada pela participação de Beijo, todos. turma. Beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Até.